Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites do UFC Fight Night na Califórnia, em Sacramento. Anthony Hernandes contra Gregory Robocop, em total de 13 lutas aí pra gente acompanhar. O evento acontece no dia 22 de agosto, sábado, com transmissão através da Paramount. Fechou, rapaziada? Já vamos deixando o like, se inscrevendo, tá? O card de hoje está muito bom, né? Temos 13 lutas. E rapaziada, tô muito animado para esse card. Eu deixei o porradão do card, tá? Aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Fabão, mas o que é o porradão do card? O porradão é a nossa maior múltipla deste evento, tá? Eu faço uma múltipla ali, geralmente dá uma ODD mais alta. Alguns eventos para trás a gente cravou sua ODD 33, então a gente vai firme aí para tentar buscar desse card, beleza? Nesse Fight Night. Então, deixa o like, se inscreve no canal e o link do porradão do card está aí na descrição nos primeiros comentários. Galera, essa primeira luta aqui é a luta da Chanelle Dyer contra a Liz Reed, uma luta feminina para abrir o card. A Chanelle Dyer é uma lutadora que tem 8 lutas de MMA profissional, veio para o UFC através do Contender Series. É uma lutadora que lutou vários eventos europeus aqui, ó, PFL, Ares. Ela, inclusive, perdeu no Contender Series, tá? Para Carol Foro. Mas ela foi contratada porque ela lutou muito bem, inclusive um queixo especial, cara. Essa mulher tomou golpes limpos e aguentou. Ela estreou muito bem, tá? Estreou em março desse ano, inclusive ganhou bônus de performance da noite, nocauteando a Ravena, tá, rapaziada? Ela nocauteou a Ravena ali no início do segundo round e ela agora vai lutar contra a Liz Reed. Eu gosto bastante do jogo da Chanelle Dyer, é uma lutadora que geralmente nocauteia suas lutas, você vê aqui 5 vitórias por nocaute, e eu acho que é um casamento favorável para ela, tá? Ela enfrenta a Liz Reed, né, que tem 33 anos, tá? A Chanelle Dyer tem 25, então 8 anos mais jovem. A Chanelle Dyer tem 1,67 com 1,65 de envergadura, a Reed tem 1,60 de altura e envergadura, então vai ter uma dificuldade assim na distância, né? Vai ter que dar aquela encurtada. E assim, cara, o problema que eu acho que é um casamento ruim para Liz Reed é que ela não vem no retrospecto bom no UFC, tá? De 9 lutas que ela tem no UFC são 5 derrotas, e se você analisar aqui, todas as vitórias dela praticamente que ela tem foram contra atletas que já não estão mais ativos no plantel do UFC, ou seja, foram atletas que não performaram bem e acabaram sendo dispensadas. Por exemplo, ela perdeu para Jessica Penne, para Jane Frey, Melissa Martinez, Corey McKenna. E assim, cara, ela tem como é que eu posso dizer assim, cara? É uma característica dela que é o seguinte: ela perde muito pela via rápida, tá? Por exemplo, as últimas 5 derrotas que ela teve no UFC, todas foram pela via rápida. Então, inclusive, eu já tiro da equação esse elemento da luta chegar até o fim, que geralmente é algo que eu quero trabalhar em lutas femininas. Então, aqui eu vejo um casamento muito favorável para a Chanelle Dyer, é mais jovem, vai ter mais envergadura. Essa luta sendo na trocação, ela tem mais recursos, tem mais repertório fisicamente. Então eu vejo uma vitória aí da Chanelle Dyer para abrir esse card preliminar, fechou? Rapaziada, lembrando, tá? Vou pedir para vocês aqui que esse vídeo não vai ter edição, geralmente como os que vinham sendo, né? Com vídeo, momentos de luta e tal. Quero saber se vocês gostam mais desse formato que eu estou gravando agora ou daquele formato dos outros vídeos, né? Que é mostrando vídeos da luta, elementos, trazendo um pouco mais de dinamismo, tá? Claro, é muito importante colher esses retornos, esses feedbacks para eu fazer o que vocês mais gostam, né? Pra gente ter essa comunicação mais certa, beleza? Então me avisem aí nos comentários ou nas redes sociais, beleza? Vamos que vamos para a próxima luta. Jackson McVeigh contra Wes Schultz. Essa luta é na categoria do peso médio até 84 quilos. O Jackson McVeigh tem 1,93. O Wes Schultz tem 1,87 m. E cara, eu acho que essa luta vai ser um confronto de estilos. Por quê? O Wes Schultz geralmente finaliza suas lutas. Você vê aqui, 6 vitórias por finalização, nunca foi finalizado. É um cara que veio do LFA, já lutou com o Contender Series. É um cara que tem uma boa capacidade de finalizar as suas lutas. O Jackson McVeigh é um cara que até aqui no UFC não vem de boa sequência, tá? São 3 lutas sendo 2 derrotas e foi finalizado 2 vezes. Ele até ganhou a última luta contra o Cedric Dumas, que ele inclusive ganhou o bônus de performance da noite finalizando. Mas é que o Cedric Dumas está num péssimo momento da carreira, né? Então não dá muito pra gente tirar de parâmetro. O que eu acho que é curioso dessa luta, que eu tenho que destacar, é que eles já se enfrentaram, cara. Tá? Eu tava estudando pra essa luta, eles se enfrentaram aqui em 2020, 6 anos atrás, e o Wes Schultz ganhou essa luta com 41 segundos via armbar, ou seja, chave de braço. Então, galera, como eu acho que é um confronto de estilos,
eu vejo o McVay fazendo essa luta ficar em pé, e eu vejo o Westschultz tentando fazer essa luta ir para o chão. Como eles já se enfrentaram, o Westschultz ganhou e ele tá como zebra, eu acho que ele pode ser uma boa opção de zebra, cara. Porque assim, os dois não são confiáveis, tá? Mas até aqui o Westschultz eu sinto que até demonstrou mais em alguma medida, né? O Jackson McVay, você vê aqui que ele estreia contra o Bruno Ferreira sendo finalizado, ele pede pro Zach Reed sendo finalizado, então ele tem como ponto fraco o jogo de chão. E o Westschultz é um cara que leva pro chão. Então eu vejo sendo bem possível, né? Até mesmo porque eles já lutaram, o Westschultz já ganhou do McVay no MMA Amador, né? Em 2020, como citei aqui anteriormente para vocês. Eu vou considerar essa vitória do Westschultz, nem que seja para meia unidade, tá, galera? Como uma boa opção de zebra. Eles já lutaram, o Westschultz já ganhou, vamos para ele repetir a dose, fechou? Próxima luta, galera. Gao Jiang contra o Stan Dorsainville. Eu só tenho que ressaltar uma coisa nessa luta muito importante, que é o seguinte. O Gao Jiang enfrentaria originalmente o Corey Steele, que acabou tendo que sair da luta por lesão, tá? Então o UFC contratou o Stan Dorsainville, esse lutador aqui, que é novato, tem apenas 5 lutas de MMA, vai estar fazendo sua estreia e a gente não tem tanta informação assim, tá? Vou falar um pouco primeiro dele. Visivelmente, você vê até aqui pela imagem, é um cara que é muito forte fisicamente. 5 lutas de MMA profissional é muito pouco, tá? Ele é um cara que tem um jogo de grappling muito forte, tá? Você vê que a maioria das finalizações dele aqui, ele tem 3 vitórias por finalização e uma por nocaute, mas que foi uma vitória por nocaute que ele estava da montada. Então ele gosta de levar para baixo. Tem algumas lutas aqui de MMA amador, mas a gente realmente não sabe muito acerca dele, tá? Tem 26 anos de idade. Agora, o Gao Jiang, né, que é o adversário dele, tem 14 lutas de MMA profissional. É um cara que também tem uma boa capacidade de chão, mas é um cara que se garante mais na trocação, tá? É um cara que, inclusive, o método que ele mais vence suas lutas é ver nocaute com 6 vitórias. Então, galera, se a gente for pegar aqui essa luta, o Gao Jiang, ele vem de vitória, tá? No início desse ano contra o Thiago Moisés. E ele até aqui no UFC tem 3 lutas e 2 vitórias. Eu destaco que ele chegou a lutar no Contender Series em 2024 e perdeu pro Clan Selkid, né, que hoje tá aí, né, ganhou do Ganro, top 6 e tal. Então, é um cara que ele perdeu no Contender pro Selkid, na luta que fez o Selkid entrar pro UFC. Ele estreia com derrota, mas ele é um cara que vem melhorando, demonstrando evoluções. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou com o Gao Jiang pra ganhar, porque é um cara que já tá fazendo a sua 4ª luta no UFC, é um cara que vem de camp completo, o seu adversário tá pegando a luta em cima da hora, no contexto de estreia. Então eu acredito que o valor seja o Gao Jiang para ganhar, tá? Eu acho que o contexto é mais favorável para ele. O adversário dele vai estar estreando no UFC, só tem 5 lutas, o que é muito pouco. Então eu vou com o Gao Jiang para ganhar, mas destaco que é uma luta com baixa confiança, porque a gente realmente tem pouca informação do seu adversário, cara. Mas a gente não pode negar o fato de que é um contexto favorável para ele, porque vinha de camp completo, o adversário original era o Corey Steele e o Stan Dorsainville está pegando essa luta em cima da hora, fechou? Vamos para a próxima luta aqui, galera. Márcio Barbosa Chicotô contra Ryan Coos. Lembrando, rapaziada, vocês já deixaram o seu like, já se inscreveram aqui no canal, já pegaram o nosso porradão do card, que é a melhor múltipla deste card, desse Fight Night, está aqui na descrição nos comentários. Eu realmente peço para vocês nos comentários deixarem se estão gostando desse formato de vídeo, se preferem o formato anterior dos vídeos atrás, né, com mais dinamismo. Me avisem aí, porque eu preciso de colher essas informações para ver como vai ser daqui para frente, tá? Me avisem nos comentários ou nas redes sociais. Aproveite e me siga, tá? @o_FabãoTipster lá no Insta, tá? Não esquece de me seguir, tô produzindo muito conteúdo por lá. Então a próxima luta vai ter o primeiro brasileiro da noite, tá? O Márcio Barbosa, Márcio Chicotô, sou fã. É um cara que tem 28 anos, 20 lutas de MMA profissional, uma mão pesada, 15 vitórias por nocaute. Mas a mão desse cara é pesada demais, tá? Ele estreia no UFC ganhando bônus, tá, galera? Ganhando bônus de performance da noite. Ele nocauteou o Denis Buzukja com um cruzado, meu irmão, insano, com 1 minuto e 20. E assim, no Contender, já tinha nocauteado no primeiro round, tá? As últimas 5 lutas do Chicotô, ele ganhou por nocaute no primeiro round. Então eu tenho que trazer esse elemento, que essa luta pode acabar rápido sim. É algo que vem sendo constante na vida do Chicotô. Ele começa o primeiro round muito forte. Então são 5 vitórias no primeiro round, juntando LFA, juntando Contender e juntando a estreia dele no UFC. Galera, eu preciso te destacar uma coisa. O Chicotô tem um contexto bem favorável para essa luta. Por quê? Porque ele enfrentaria originalmente o Denis Silva. E o Denis Silva teve um problema diagnosticado de embolia pulmonar, que teve que ser retirado da luta imediatamente. Inclusive, a carreira dele está em xeque. Então, força para o Denis Silva. Mas fato é que o UFC, para não fazer essa luta cair, contratou o Ryan Coos, tá? Que é um cara que tem 11 lutas de MMA profissional, 9 vitórias. É um cara que
Se você for ver aqui também, é nocauteador, tá? A maioria das lutas dele, ele vence nocauteando. É um cara que lutou LFA também, lutou Karate Combat, tem sim um bom repertório. Já lutou contra o ex-UFC, o Cameron Smotherman, tá? Ele acabou perdendo para o Smotherman, mas assim, galera, aqui a gente tá falando de níveis, tá? Eu acho que, além do contexto ser favorável para o Márcio Chicotô, porque ele tava pegando a luta em cima da hora, perdão, ele tava fazendo a luta com camp completo, porque ele enfrentaria o Dani Silva. O Ryan Cousy vai estar estreando, vai estar pegando a luta em cima da hora, vai estar enfrentando um adversário extremamente difícil, extremamente nocauteador. Então assim, eu acho que vai ser uma luta muito legal, porque eu vejo o Ryan Cousy propondo a luta em pé também. Então galera, eu acho que é um momento muito bom pro Chicotô vencer essa luta, tá? A odd não está tão boa, mas eu realmente acredito que vale a pena a gente pegar a vitória do Márcio Chicotô via nocaute. Eu assisti algumas lutas do Ryan Cousy, um cara bom, tá? Ele não é ruim, definitivamente, inclusive tem um alcance muito bom. De 1,88, o Chicotô vai ser consideravelmente um pouco mais baixo aqui. Mas, cara, o Chicotô é, assim... Ele, inclusive, na luta do Contender, lutou contra um adversário bem mais alto que ele e isso não foi problema, cara. Ele realmente é muito rápido, é muito forte, tem uma mobilidade muito bom, muito explosivo. E eu realmente vou lembrar vocês que vale a pena também considerar, nem que seja no troco, essa luta acabar no primeiro round. O Chicotô tem um começo muito forte, tá? As últimas 5 lutas do Chicotô acabaram no primeiro round. Então nessa luta, eu acredito que o cenário tá bem favorável pro Márcio Barbosa, o Márcio Chicotô, tá bom? Rapaziada, vamos para a próxima luta aqui. A gente tá falando de uma luta muito boa, uma luta que na minha opinião é candidata a ser luta da noite. Por quê? Porque os dois saem na porrada e os dois têm queixo. Por quê? Chris Padilha... Vamos falar primeiro do Chris Padilha, 1,75m e 88 de envergadura. É um cara que está até então invicto no UFC. Ele tem 5 lutas, sendo 4 vitórias e 1 empate, tá? A última luta contra o Marquel Medeiros, galera, foi até uma bait, assim, não sei se vocês lembram. Anunciaram a vitória do Chris Padilha e depois anunciaram que foi empate majoritário, né? Só para vocês entenderem, né, quem não sabe. Quando acontece empate majoritário, significa que 2 juízes... viram a luta sendo empatada e um juiz viu vitória para um dos lutadores. Então, como 2 é superior a 1, acaba por ser um empate majoritário, ou seja, né, o voto de Minerva ali prevaleceu o empate. Destaco que o Chris Padilha é um cara que não bateu peso na última luta, tá? É um cara que fica muito forte para essa categoria, muito pesado, mas é um cara de excelente qualidade, está invicto no UFC, por todas as lutas dele não perdeu nenhuma. Um cara que já enfrentou bons nomes, ganhou do Marretinha, ganhou do Ron Zhu, do Jay Herbert. Então, assim, eu gosto muito dele. É um cara que, honestamente falando, já me trouxe muito green. Agora, o Nasrat Haqparast é um cara que eu vou te falar, 15 lutas no UFC, operário. Ele foi nocauteado brutalmente na sua última luta, em outubro do ano passado, né? Ele tomou um chute alto na cabeça do Quillian Selkut. Antes disso, ele vinha de 4 vitórias, tá? Mas assim, algumas dessas vitórias eu honestamente falo que eu não concordei com os resultados. Ele teve essa vitória contra o Ribovics aqui por decisão dividida, que assim, foi apertado, mas eu vi vitória do Ribovics, tá? Na minha contagem eu tinha pontuado a favor do Ribovics. Então é um cara que ele sai na mão, tecnicamente falando, muito bom de porrada, de trocação, se garante, propõe luta, mas eu acho que o Chris Padilha traz um pouco do elemento mais sólido, tá? O Haqparast é aquele cara que assim, ao bater ele acaba se expondo demais. Toda a luta dele, ele toma golpes limpos, claro que ele atinge o adversário também, mas ele é sempre atingido, então isso pode ser cruel contra um adversário como o Chris Padilha, que é um cara que trabalha muito bem cotovelado, é um cara que trabalha muito bem ali golpes do Muay Thai, joelhada, cotovelo, então eu acho que o Chris Padilha vai ter espaço nessa luta para acertar o Haqparast. No primeiro momento é essa a minha leitura. Acho que é uma luta equilibrada, os dois têm condição de ganhar, como eu disse, para mim é uma luta que é candidata a ser luta da noite, porque os dois sempre entregam performance, são caras que já ganharam bônus, então eu vou com o Chris Padilha para ganhar aqui essa luta, fechou? Rapaziada, próximo confronto, a gente vai agora, luta de peso pesado, Shamil Gaziev contra Kennedy Nzechukwu. Lembrando, rapaziada, todos os melhores palpites você encontra no meu grupo VIP de MMA, tá? O grupo VIP é um grupo pago, né? Um grupo selecionado com entradas todos os dias no mercado de lutas. A gente está trabalhando todos os mercados, Oni na Tailândia, Rise no Japão, boxe sem luvas, Karate Combat, Ares, Octagon, todo o mercado de lutas a gente trabalha no grupo VIP. São entradas especializadas todos os dias que a gente tiver por lá. Você vai fazer as entradas que eu mesmo faço, o link com o bilhete pronto, informação, que horas que é,
tudo com o motivo explicado de cada operação. Então, para você aí que não quer ficar perdendo tempo analisando, eu vou fazer isso por você. O link do grupo VIP está aqui na descrição nos comentários. Minhas melhores múltiplas, minhas melhores operações você encontra no meu grupo VIP. O link para você adquirir está na descrição ou através dos comentários aqui do vídeo. Fechou? Vamos fazer a análise dessa luta, rapaziada. A gente está falando de luta de peso pesado. Kennedy Nzechukwu contra Shamil Gaziev. Kennedy Nzechukwu, 21 lutas de MMA, 34 anos de idade, era um cara que lutava de peso meio pesado e aí subiu para peso pesado, é um cara que tem a mão pesada, porém galera, eu preciso de falar, tá? Vamos fazer a trajetória aqui do Kennedy Nzechukwu. Como eu disse, ele lutava de peso meio pesado, né? Mas ele começou a ter alguns resultados ruins, por exemplo aqui em março de 2024, e aí ele estreia no peso pesado bem, tá? Ele ganhou do Chris Barnett e do Lucas Brzezinski, mas são dois caras que assim, não eram do alto nível do peso pesado, tanto que hoje eles nem fazem mais parte do plantel do UFC. Aí ele perde pro Walter Walker, né, naquela luta que o Walter Walker meio que faz uma queda de sacrifício e consegue pegar ali a finalização no pé, meio que uma heel hook ali. E bom, aí a última luta dele que foi realmente um pavor, né, porque a última luta dele, ele foi um empate com o Marcos Buchecha, né, que o Buchecha chegou a ter vários momentos por cima do Nzechukwu, poderia ter ganho assim. Eu, honestamente, acho que o Nzechukwu é um lutador muito estranho, cara, de se apostar. Por quê? Porque ele é um cara que é alto pra caramba, 1,96 m, alcance de 2,11 m, forte fisicamente, mas ele tem um QI de luta muito esquisito, cara. Toma muita decisão errada. Essa luta, por exemplo, aqui contra o Ovin Sampru, que foi a última luta do Sampru no UFC, foi uma luta esquisitíssima, que ele ficou completamente apático, entendeu? Contra o Buchecha também, foi uma luta que, assim... Cara, é difícil de entender o Nzechukwu lutar. O Shamil Gaziev, outro lutador de peso pesado, 1,93 m por 99 de envergadura, já tem 36 anos. O Shamil Gaziev, galera, ele tem um problema, tá? Que é o gás. Tá? O tanto que essa luta aqui contra o Jairzinho Rozenstruik, o Shamil Gaziev, ele se retirou da luta, né? No 4º round, ele morreu no gás, tá? Os corners jogaram a toalha, basicamente. Então, essa luta sendo de 3 rounds me agrada. Agora, 5 rounds do Shamil Gaziev, você esquece. Agora, o Shamil Gaziev, ele vem de 2 derrotas, tá? 2 nocautes sofridos, contra o Valdo Cortes e contra o Breno Perisic. Então não vive um bom momento da carreira. Porém, a gente tem que levar em consideração 2 pontos. O casamento e a qualidade dos adversários. Por exemplo, o Kennedy Nzechukwu, ele vem de derrota pro Walter Walker e pro Buchecha, e o Shamil Gaziev vem pro Valdo Cortes e pro Breno Perisic. Eu acredito que os adversários que o Shamil Gaziev tem enfrentado são de uma qualidade melhor, tá? Agora, o Shamil Gaziev tem um jogo muito chato, que é o seguinte, ele geralmente gosta de levar os adversários para grade e ficar ali, ó, golpeando no clinch ou botando para baixo. Então, muito vai depender dessa luta se o Shamil Gaziev vai conseguir botar o Nzechukwu para baixo ou não. Eu vejo pelo casamento o Shamil Gaziev conseguindo fazer essa luta. Como eu disse, o Kennedy Nzechukwu é um cara que tem um QI de luta baixo, toma decisões erradas muito ruins. Contra o Walter Walker foi finalizado, contra o Buchecha ele foi quedado. Então, assim, eu vejo o Shamil Gaziev tendo jogo para fazer isso. Agora, é uma luta difícil porque o Nzechukwu é um peso pesado, se a mão acertar vai cair. O Shamil Gaziev foi nocauteado nas últimas 2 lutas, não tem um queixo tão bom. O Gaziev não tem gás, tá? Ele já provou isso, ele já chegou a desistir de uma luta por falta de gás. Então é uma luta complicada de se mexer. Eu recomendo, na verdade, que vocês operem meia unidade ou coloquem num bingo. Não é uma luta confiável sob nenhuma medida, tá? Ainda mais se tratar de peso pesado, basta uma mão para cair. Mas ainda assim eu vou com o Shamil Gaziev pelo casamento. Eu acho que aquele joguinho chato dele de ficar colocando no clinch, copiando, vai joelhada, vai chute, golpe no corpo, aí pô, cansou, bota pra baixo. Eu acho que o Shamil Gaziev consegue fazer isso, tá? Então eu vou com o Shamil Gaziev, destacando que essa luta é de baixíssima confiança, tá? Próximo confronto, Le'Ryan Douglas contra Jamal Emmers. Essa é a luta que eu honestamente estou mais ansioso para assistir. Gostei muito da estreia do Le'Ryan Douglas. Um cara que assim, tem uma mão pesadíssima, tá? Ele e o Ticotô, inclusive, é um bom confronto que a gente pode ver futuramente. São da mesma categoria. E assim, são nocauteadores, cara. Eu gostei demais, tá? Da estreia do Le'Ryan. Ele nocauteou o Julian Rosa. Eu vou te falar, meu irmão, o cara deu knockdown no Julian Rosa com jab. Tá? Jab, meu irmão. O jab do cara é mais forte que direto de muita gente. Muita força na mão, mão pesada demais. E assim, foi um baita de um cartão de visita. Acho que essa luta vai ser muito interessante. Por quê? Porque o Jamal Emmers é um cara que tem 30 lutas de MMA, é experiente, é um veterano, tem 37 anos de idade. É um cara que vai para sua 10ª luta no UFC. Vem de uma boa vitória contra o Raider Amil, diga-se de passagem, tá? Inclusive, salvo engano, ele era zebra nessa luta.
Mas aqui, galera, a gente tem que ser bem honesto. É uma luta muito complicada pro Jamal Williams, tá? Eu acho que, assim, vai ser um bom teste. O Jamal Williams é um cara bem experimentado nessa categoria. Já lutou com caras duros, né? Como o Ashkabov, Pet Sabatini, Giga Chikadze. Então essa luta vai ser um bom parâmetro do que a gente vai esperar do Lerian nessa categoria, tá? Ele já vai enfrentar um cara que tem uma casca, né? Vai pra sua 10ª luta no UFC. Mas independente disso, galera, que é a vitória do Lerian. Acho que é um casamento que, assim... ele vai estar mais rápido, a trocação dele, ele tem mais recursos do que o Jamal Williams. O Jamal Williams é um cara duro, sólido, que pode vender caro essa luta, mas eu acho que o Lerian, assim, tem tudo pra... Pode ser que ele não nocauteie, tá, galera? O Jamal Williams pode ser, sim, que venda caro essa luta, mas eu vou com o Lerian aqui pra ganhar, cara. Eu acho que, assim, a trocação é dele, mais rápido, mais jovem. Cara, a luta contra o Julian Moza, cara, assim, ver os highlights, meu irmão, eu realmente fiquei horrorizado com o jab desse cara. Muita força física. E eu vou com o Lerian Douglas. Eu acho que é um dos principais prospectos aí que a gente tem de falar, meu irmão, o cara pode um dia aí virar ser campeão. Tá aí, Lerian Douglas. Inclusive, ele vem com a credencial, né, de ser campeão do LFA. Então, é um cara que tá aí no mais alto nível do esporte. Então, vamos aí com a vitória do Lerian, fechou? Próximo confronto, Anthony Winch contra Terence Chatman. Galera, preciso te falar do Anthony Winch. Quem acompanhou a semana 1 do Contender Series possivelmente lembra do Anthony Winch, por quê? Ele lutou, galera, dia 11 de agosto, tá? Ele lutou dia 11 de agosto. Tô gravando esse vídeo aqui dia 17, na segunda-feira. Então ele lutou, não vai pegar essa luta, não vai dar o quê? 10 dias, 11 dias? Pois é. Ele nocauteou na sua estreia do Contender Series o Matt Adams em 34 segundos de luta na base da ignorância e da brutalidade. Um cara forte fisicamente, um brutamonte, um cara que jogava futebol americano, tá? E tem uma comemoração muito massa, né? Um negócio de meio que cortar a espada, assim, muito legal. Gostei muito da estreia dele. Inclusive pegamos green, né, galera? Inclusive pegamos 8, ODD 8 no Contender Series na semana 1. Vai ter a semana 2 agora nessa terça-feira, que nós já tem vídeo de análise aqui no canal se você não viu. E claro que eu vou trabalhar todos esses palpites também no grupo gratuito, no grupo VIP. Galera, o Contender Series a gente tá forrando, tá? Então vamos que vamos. Para essa semana 2, vai até 10, né, mesmo? Falta 9 semanas de Contender Series que nós vamos ter aí toda terça-feira às 8 horas, tá? Não esquece de ver o vídeo de análise que tá aqui no canal, que já foi publicado. Então, galera, basicamente esse cara venceu no dia 11 de agosto, na semana 1, e ele falou com o Dana White, ó, estou pronto, não me desgastei, ganhei 30 segundos, eu quero uma luta. O Dana White falou, vou mandar os meus caras falarem com você. E, meu irmão, não deu outra, né? O Dana White... Você pede, ele atende. Já marcaram ele contra o Terence Chatman, que é um cara que vai estar estreando no UFC também. 1,88 m, já é aquele pesadão mais parrudo, né? Mas assim, galera, essa luta tem tudo para terminar em nocaute. Sabe por quê? Porque ambos são nocauteadores, né? Ambos são nocauteadores. O Terence Chatman também é um cara que propõe luta e vence suas lutas por nocaute. Assim, é o de praxe, né, galera? É aquele peso pesado que gosta de sair na mão. Assim, eu considero que eu vou no lutador melhor, né? Que é o Anthony Winch aqui. Eu acredito que ele nocauteie, né? Eu acredito que o Anthony Winch nocauteie essa luta. E não tem outra leitura, a não sei isso, tá? Eu acredito que o Anthony Winch tem tudo para ganhar essa luta por nocaute. Cara muito forte fisicamente, extremamente forte, tá? Apesar dele não ser tão alto, ele tem 1,80 m. Meu irmão, o cara compensa isso tudo com muita velocidade. Vai dar muito trabalho nessa categoria. Quem assistiu a semana 1 do Contender sabe do que eu tô falando. Rapaziada, a próxima luta, mais uma luta feminina, Carly Jutsi contra Gisela Chave. A Carly Jutsi, 8 lutas de MMA, lembro dessa mulher no Contender, meu. Essa mulher, vou te falar, é um dos maiores casos de evolução. Se você for pegar a luta dela no Contender em 2023 e as últimas exibições dela, meu irmão, que lutadora que evoluiu. Ela tem 3 bônus de performance da noite, uma lutadora que propõe luta, Cara, ela tem evoluído muito assim seu jogo meio que de kickboxing, sabe? De chute alto, cotovelada. Cotovelada não, né? Cotovelada não tem no kickboxing, mas mais jogo de Muay Thai, por assim dizer, cara. Ela tem trabalhado joelhada, clinch, toda, irmão, muito completa. Ela é alta para essa categoria, ela tem 1,70 m. Agora, eu vou te falar uma coisa. Ela vai pegar a Gisela Chaves, que tem 7 lutas de MMA. E assim, eu gostei muito da estreia da Gisela, tá? Ambas lutaram, é bom pra gente ter um termômetro, contra a Yusneli Duben, né? Decisão dividida. A Carly Jutsi, ela nocauteou a Yusneli Duben no primeiro round com um chute na cabeça. Cara, eu vou te falar, eu vejo a Carly Jutsi
com favoritismo para essa luta, com vantagem. Eu acho que ela demonstrou mais até aqui no UFC, né? A Kali Jutsi já vai fazer sua 5ª luta no UFC, a Geisa vai fazer sua 2ª. Agora, eu vou te falar que eu não concordo muito com essas ODDs não, tá? Por quê? Cara, a Kali Jutsi tá como muito favorita aqui, cara. E a Geisa é uma lutadora que propõe luta, ela sai na mão, ela tem qualidade. Então, assim, pela ODD eu vou na zebra, cara. Eu vou na Geisa Chaves aqui, porque, cara, eu não acho que é impossível ela ganhar da Kali Jutsi, não. Acho que vai ser uma luta franca, que as duas não tem espaço. Mas pela ODD eu vou na Geisa aqui, cara. Como eu disse, né, questão de método mesmo. Quando eu vejo uma luta que é 50-50, eu sempre vou na zebra. Porque se eu vou correr o mesmo risco, eu prefiro ter a lutadora que eu tenho um retorno melhor. Então eu vou com a Geisa Chaves, um troco do pão, cara. De verdade, eu acho que dá pra conferir. Acho que dá pra conferir. A Kali Jutsi é sim uma boa lutadora, mas é isso aí, cara. Sei lá, não tem muito nada demais. Senão ela ganhou da Juliana Miller com a grappler, né? Fez essa luta, negou as quedas, ganhou em pé. Ganhou da Cagliari, que até mudou de categoria, salvo engano. E é isso, cara. Mas eu não acho que é impossível essa luta pra Geisa, não. Eu acho que, inclusive, eu queria ver se a Geisa conseguisse botar a Kali Jutsi pra baixo, né? Que foi a Kali Jutsi já teve alguns momentos assim que ela teve dificuldades. Então eu gosto da Geisa Chaves sendo uma boa opção de zebra, porque eu acho que essa luta é 50-50 total, galera. 50-50 total. Como eu disse, a Kali Jutsi é a favorita, né? Porque ela tem mais lutas no UFC, enfrentou melhores adversários até aqui, mas é 50-50, cara. E a Geisa Chaves sai na mão. Essa luta vai ser legal de assistir. Fechou? Rapaziada, a próxima luta, Marquel Medeiros contra Mason Jones. Essa luta vai ser muito boa. Mas assim, existe o certo a se fazer aqui, né, rapaziada? O Marquel Medeiros é um cara que é forte fisicamente. Eu acho ele bem burocrático, por assim dizer, né? Porque ele tem 4 lutas no UFC, 3 vitórias e um empate. Mas é um Mr. Decisão, cara. Um Mr. Decisão. Toda luta dele, assim, parece que ele não convence em alguma medida, cara. Sei lá. Luta meio de freio de mão puxado. Eu não gosto muito de ver o Marquel Medeiros lutar, não, pra ser bem honesto. Agora, pra ser bem honesto também, um cara que eu gosto de ver lutar é o Mason Jones, tá? São 20 lutas de MMA. Bom em pé, bom no chão. Vem de excelentes vitórias. Tá invicto, tá invicto a 4 lutas. 3 lutas, na verdade, né? 3 lutas no UFC. Ele é um cara que é um caso interessante, né? Porque ele foi recontratado. Ele teve essa primeira chance aqui no UFC. Ele, né, acabou perdendo ali. Perde ganha. Não teve contrato renovado. Aí ele foi pro Cage Warriors, né? Que é o evento inglês. Ele conseguiu uma sequência de vitórias boa, né? 4 vitórias seguidas. Aí o UFC falou, ele demonstrou que tá no nível, né? Então vamos recontratar ele. E, cara, o que eu gosto do Mason Jones é o seguinte. Porradeiro, tá? Porradeiro, sai na mão. As últimas 2 lutas dele, ele ganhou o bônus de luta da noite. Vem de 3 vitórias seguidas, ganhou do Jeremy Stephens, do Bolajoki e do Axel Sola. Essa luta contra o Axel Sola foi muito boa, porque o Mason Jones demonstrou um excelente QI de luta. Ele estava com dificuldade na parte de trocação e ele agarrou o Axel Sola, botou para baixo e começou a desferir golpe. Essa luta foi uma guerra, tá? Essa luta foi muito boa de se assistir. Então, cara, você tá pegando um cara que é muito agressivo contra um cara que luta mais conservador, como é o caso do Marquel Medeiros. Então, nesse caso, eu vou com o Mason Jones, acreditando que ele vai fazer esse jogo impositivo de agressividade, andar pra frente, volume, finta, vai. E se der ruim na trocação, ele bota pra baixo. Se não der pra botar pra baixo, ele vai clinchar. É aquele cara que tem capacidade e vai cair pra dentro, velho. Não tem muito meio termo com o Mason Jones. Cara muito bom de porrada. E gosto dele pra ganhar essa luta aqui. Beleza? Eu vou com o Mason Jones pra ganhar essa luta. Próximo confronto, Renier DRD contra Roman Dolidze. Rapaziada, não esquece de entrar no meu grupo 100% gratuito, tá? Por lá envio várias dicas e bilhetes prontos todos os dias, palpites do grupo VIP. Quando eu posto o vídeo eu coloco lá. Lembrando que a gente vai ter a PFL, tá, galera? Nesse sábado também, mesmo dia do UFC. Chris Cyborg contra Ketlen Vieira. Ketlen Vieira acabou de ser dispensado do UFC. Vai lutar contra Chris Cyborg. Uma guerra. 2 brasileiras, 2 lutadoras excelentes. A gente vai fazer análise, vai ter vídeo aqui no nosso canal da PFL também. Mas não esquece de entrar no grupo 100% gratuito, tá, galera? Pô, tô mandando vários bilhetes prontos lá. Pegamos a vitória da Mackenzie Dern no último caixa. Pegamos a vitória do Charles Johnson, tá? Então, vamos que vamos. Não esquece de entrar no grupo gratuito. Renier DRD contra Roman Dolidze. Vamos fazer a análise dessa luta. Rapaziada, essa luta, eu vou ser bem honesto pra vocês. Eu acho que é um casamento difícil pro Roman Dolidze, tá? O Roman Dolidze é um cara que ele tem 38 anos de idade, mas eu não sei se vocês estão sentindo, eu tô sentindo que ele tá meio que caindo de nível. Essa luta contra o Anthony Hernandez, meu irmão, foi uma luta que, assim, ele apanhou do começo até o final, tá?
tá? Parece que assim, o Hernandes arrancou a alma dele, meu irmão. E a luta contra o Leroy Duncan também foi uma luta que ele meio que foi dominado, assim, o Leroy Duncan na distância ali. E sei lá, cara, o Dolidze não tá passando muita confiança nessas últimas lutas dele, não. E ele vai pegar o DRD, que assim, cara, o DRD é o seguinte, a gente sabe que luta de 5 rounds, ele tem um gás meio avariado, né? Mas essa luta sendo de 3 rounds, eu acho que o DRD faz bem o suficiente para ganhar aqui. O DRD ele perdeu pro Brendan Allen e pro Caio Borralho. Assim, dois bons nomes, né? O Brendan Allen, principalmente, mostrou evolução absurda. O Caio Borralho, pô, um cara muito bom, né? Perdeu pro Mavov, mas antes disso tava com uma baita de uma sequência de vitórias. E, cara, o DRD é um cara que, pô, vinha de boas vitórias, né? Gol do Bonico, gol do Robert Whittaker. Então, assim, cara, eu vejo o Renier DRD ganhando esse confronto. Eu acho que é uma boa luta para ele ganhar. Ele, né, eu destaco que no ano de 2025 ele emendou uma luta atrás da outra. Ele fez 4 lutas no ano de 2025. 4 não, ele fez... foi 4 lutas aqui. É porque ele estreia no UFC em novembro de 2024, né? Ele faz 5 lutas em menos de um ano, né? E aí que foi a luta que realmente ali contra o Ben Allen, ele falou, cara, me deu muito tempo em cima do outro, o Gas me cobrou por causa disso. Então ele lutou agora em março e vai estar lutando agora em agosto. Então um bom período de preparação que ele ficou aí, né? Se recuperando, se preparando para essa luta. Dessa vez, eu acho que assim, o Renier DRD tem tudo para ganhar do Dolidze. Acho que vai ser uma luta chata, uma luta conservadora. O Roman Dolidze, apesar, né, de tudo, é um cara resistente, é um cara que é sólido, um cara que já está há muito tempo no UFC também. Então, cara, eu vejo uma vitória do DRD muito possivelmente por decisão, tá? Eu acho que o DRD tem chão para trocar se a luta for pro chão. Eu acho que a trocação do DRD é melhor do que a do Dolidze. Assim, ele tem, em alguma medida, mais alcance, é um cara mais alto. É um cara que se vira bem no clinch, por exemplo, contra o Bonical aqui. É um cara que ele praticamente ganhou do Bonical só no clinch, né, cara? Ele ficou segurando o Bonical no clinch, dando golpes ali na região do abdômen, joelhada, enfim. Então eu gosto da vitória do DRD aqui, mas eu acho que não é uma luta tão empolgante, não. Só vejo ele fazendo o suficiente para ganhar, tá? Em resumo, tá? É isso. Vamos para a próxima luta agora, Sergey Spivak contra Vitor Petrino. Rapaziada, não esquece de criar a sua conta na BateoBet, tá? A Bateu é a casa que a gente está fazendo as nossas operações. É a casa que disparado tem as melhores cotações para o MMA. Card passado, eles abriram a ODD 2 para Mackenzie Dern, teve a ODD 10 para novos usuários do Makachev. Rapaziada, eu não conheço outra casa que abre assim, essas promoções para o mercado de MMA. Me apresente se tiver alguma. Eu realmente não conheço. Nem a Stake, que é a patrocinadora da UFC, abre tantas super odds assim. Então, cara, se tu opera MMA, tem que ter conta na Bateu. O link para criar sua conta na descrição. E também o bilhete pronto, né? O porradão do card está aqui na descrição no primeiro comentário fixado, tá? Não esquece de pegar, que é também com as linhas de ODDs da Bateu. Fechou? Vamos fazer a análise dessa luta co-principal, Sergey Spivak contra Vitor Petrino. Rapaziada, aqui eu acho que é um confronto de estilos, né? Porque o Petrino, né? Como eu disse, ele lutava igual eu disse nessa luta aqui do Enzo Chuco, né? É outro cara que segue o script, né? Ele lutava de peso meio pesado, subiu para peso pesado. Ele teve 2 derrotas aqui no peso meio pesado e é um cara que é muito grande, né? Parece que cortava muito peso. E desde então, ele subiu para a categoria do peso pesado e parece que ele se encontrou, cara. Por que eu falo isso? Ele ganha do Austin Lane aqui no primeiro round. Aí no UFC Rio aqui ele ganha, inclusive com performance da noite do Thomas Peterson. E na última luta que, assim, pra mim aí foi a luta derradeira que eu falei, cara, o Petrino realmente ele se encontrou nessa categoria. Por quê? Ele ganha do Steven Esplund, que é um casamento difícil, inclusive um cara que ganhou do Guilherme Pett na última luta. E o Steven foi uma luta muito franca, cara, que assim, o Petrino até aguentou porrada, né? Tomou down, assim, mas se recuperou, levantou, chutando muito bem o Petrino. A mobilidade é um cara bem explosivo. E o que eu vejo dessa luta, cara? Eu acho que é um confronto de estilos. Por quê? O Spivak, ele é um cara que geralmente ganha suas lutas de uma forma, derrubando os adversários, botando para baixo. E dali ele faz a progressão de solo, ground and pound, tenta finalizar ou tenta nocautear por cima. Então, qual que é o segredo dessa luta? Muito possivelmente a gente vai tentar ver o Petrino se desvencilhando, rechaçando as investidas de queda do Spivak e o Spivak tentando botar para baixo ou no clinch o Petrino. Vai depender de quem imprimir a melhor estratégia. Agora, eu acho, pelas últimas performances, que o Vitor Petrino tem jogo para ganhar do Spivak. Tá? Eu acho que é um casamento que o Petrino
consegue negar as investidas do Spivak. Então, pela trocação do Petrino, e por ser um cara que é forte fisicamente, inclusive, em alguma medida, tem chão para trocar se a luta for pro chão. Não acho que, assim, se o Petrino for quedado, ele vai ser, assim, muito facilmente vencido, vamos dizer assim. Eu acho que ele tem chão para propor. Eu vou com a vitória do Vitor Petrino, cara. Eu vou com a vitória do Vitor Petrino. Eu acho que, no mínimo, a gente merece, assim, confiar no Petrino, porque ele vende 3 vitórias nessa categoria, cara. Vende 3 vitórias. Então, é isso. O momento tá favorável, ele tá com confiança, é forte fisicamente. A gente sabe que se o Spivak não conseguir quedar, cai bem de rendimento. A gente já viu outras vezes o Spivak com dificuldade quando ele não queda. Então, assim, você pode levar para ao vivo, tá? E falar, pô, se o Petrino fizer essa luta ficar em pé, você vai a favor do Petrino. Se o Spivak derrubar, você vai a favor do Spivak. Mas de pré-live eu vou com o Petrino, cara. Eu acho que o momento tá bom para ele. Eu acho que ele acertou nessa mudança de categoria. Fechou? Rapaziada, vamos falar agora da luta principal do evento, Anthony Hernandes contra Gregory Rodrigues, tá? Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal. Não esquece de comentar aqui, galera, se vocês gostaram desse formato de vídeo ou eu devo voltar para o formato das edições, tá? Muito necessário colher esse retorno, esse feedback de vocês. Não esquece de criar conta na Bateu e de pegar o porradão do caixa que tá aqui no link da descrição ou nos comentários, tá? E claro que eu preciso de falar do nosso grupo gratuito e do grupo VIP, tá? Melhores operações desse evento você consegue entrar no meu grupo VIP, bingos e múltiplas de ODDs altas, todos os outros eventos que a gente vai fazer a cobertura, com TDC, o SPFL, Rise, todos que estão abrindo aí, LFA. Tem um grupo gratuito também, tá? Mas, independente disso, segue a gente aí lá no Instagram, @ofabonchipster, deixa o like e vamos pra cima. Vamos fazer a análise dessa luta principal. Anthony Hernandes, o Fluffy contra Gregory Rodrigues, o Robocop. Rapaziada, eu preciso te destacar antes que essa é uma luta de 5 rounds, tá? Por que eu vou dar ênfase nisso? Porque a última luta do Gregory Robocop, que foi de 5 rounds, que foi contra o Jared Cannonier, o Gregory Robocop ele tem um começo de primeiro round muito forte. Tanto que ele quase ganha do Cannonier no primeiro round. Porém, com o passar da luta, o Gregory foi caindo muito de rendimento. O tanto que o Cannonier ganha dele muito por essa falta de preparo do Robocop, de gás para lutar 5 rounds em alta intensidade. Pace alto ali. E o Anthony Hernandes, o Fluffy, é um cara que ele geralmente se destaca pelo contrário. É um cara que consegue fazer um jogo de imposição por muito tempo. O Robocop é um cara que é melhor na trocação, tem mais poder de nocaute, consegue definir as lutas com um golpe só, muito mais do que o Hernandes. O Hernandes é um cara que é mais controlador, gosta de ficar sujando a luta, rechaça as entradas de queda, fica ali trocando, mas fica tentando te afogar toda hora, faz o adversário andar para trás, queda, aí o adversário levanta, ele gruda nas costas, vai soltando joelhada, é um cara que vai cansando o adversário. Eu acho que o Hernandes é um cara que tem experiência em luta de 5 rounds, é um cara que é mais testado em alguma medida. Chegou a ter uma das maiores sequências de vitórias, até perder para o Strickland, que, pô, vamos ser bem franco, não é demérito perder para o campeão, né? A gente viu o Strickland recentemente aí contra o Chimaev. Mas assim, cara, o que eu gosto do Hernandes aqui? Minha leitura para essa luta é o seguinte, para mim, o Robocop vence essa luta no primeiro ou no segundo round, que foi basicamente onde ele teve as melhores chances contra o Cannonier. Já o Anthony Hernandes, cada vez mais que essa luta se passar, eu vejo o Anthony Hernandes crescendo de produção. Eu tava vendo algumas lutas do Anthony Hernandes, ele tava até treinando com o Strickland, né? Tava vendo alguns vídeos. E assim, cara, eu gosto muito do Fluffy, tá? Um cara que eu já peguei muito green, inclusive ele vinha de uma performance incrível contra o próprio Roman Dolidze, que tá lutando nesse card aqui. Foi uma luta que ele amassou o Dolidze. Então, eu acho que é um bom termômetro pra gente ter. É tudo bem que eu não vejo o Robocop sendo colocado na grade muito fácil. Eu acho que o Hernandes pode ser nocauteado aqui, se ele parar no centro do octógono para trocar com o Robocop. Mas eu vejo o Hernandes com um bom cair de luta, um cara chato de se lutar contra, um cara que vai sujar essa luta, sabe? Vai ficar tentando afogar o Gregory, se desvencilhando, entrada de queda, clinch, vai ficar irritando ali toda hora, dando joelhada, tentando variar o nível. Então eu vou com o Anthony Hernandes nessa luta, mas destacando, cara, pra mim a chance do Robocop é nos rounds iniciais. Eu acho que quanto mais essa luta passar, o valor tá na vitória do Anthony Hernandes. Mas de pré-live, eu vou com a vitória do mexicano com o Anthony Hernandes aqui. Me avisa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês, fechou? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço, valeu!